Continuando, pessoal, a nossa aula a respeito das questões de formatação, certo? A gente viu a diferença, né, das tabelas de partições IGBT e MBR, viu as limitações, a gente pôde perceber as facilidades, né, que o GPT trouxe, mas junto com o GPT, pessoal, vem outro recurso já existente anteriormente, porém aperfeiçoado. A gente está falando do UEFI, certo? Legacy, ou modo BIOS e UEFI, é a forma de inicialização do seu sistema. Todo mundo sabe que quando a gente liga, certo, o computador, ele procura primeiro na memória ROM, né, que é a BIOS. A memória ROM é composta pela BIOS, pelo POST e pelo setup, certo? A BIOS ela não fica disponível para o usuário. O POST é aquela telazinha que realiza os testes. Atualmente ela não é mostrada para o usuário. E o setup é aquela tela de acesso que a gente consegue modificar as configurações do computador. Essas são os três softwares que compõem a BIOS, juntamente com o CMOS, que é onde a gente coloca a bateria, e essa bateria é responsável por armazenar a hora, né, para que não fique desatualizada a hora do seu sistema quando você desliga o computador. Basicamente, pessoal, o modo Legacy, ele foi o primeiro modo de operação de um sistema, de um computador. Quando a BIOS ela carrega todos os dispositivos de entrada, dispositivos de saída, as memórias, reconhece todos os componentes e inicializa, certo? Quem é responsável por esse carregamento e iniciar o sistema operacional, certo? É a BIOS. A BIOS é que reconhece o HD, a BIOS é que solicita o HD, a inicialização do sistema, ou pelo pendrive, ou pelo DVD, ou pela rede. Então, a gente observa que ela é essencial para o computador. Se você tiver um problema na BIOS, certo? A BIOS for danificada, né? Basicamente, você perde boa parte, né, dos recursos do computador. Praticamente, ele fica inutilizável. Existe possibilidade de substituição, né? Quem manja um pouco de eletrônica consegue substituir, né? Gravar o chip e tudo mais. Tem uma máquina específica para gravar esse tipo de chip, né? Você pode conseguir o firmware da BIOS no próprio site do fabricante e instalar, né? Vamos lá, pessoal. Eu separei 2 artigos para a gente debater, certo? Sobre o UEFI Legacy, né? Não consegui tirar as redundâncias, né? Os conceitos que são abordados várias vezes, mas o primeiro aspecto é falar o que é cada um deles, né? Entender as diferenças entre eles, e o outro artigo ele busca mais diferenciados. A informática ela tem evoluído de forma acelerada e incessante há muitos anos. A capacidade de armazenamento, a potência de processamento de dados, a quantidade de memória volátil, a qualidade gráfica são alguns dos quesitos que tiveram expressivos avanços. Entretanto, tal desenvolvimento não ocorre na mesma proporção em outros aspectos dos computadores. A BIOS é um exemplo dessa desproporcionalidade no processamento computacional. Basicamente foram feitas algumas pequenas modificações. O processo de carregamento dos recursos de hardware e software de PCs que realizamos atualmente ocorre da mesma forma há 25 anos. Mas esse fato está prestes a sofrer uma drástica mudança. Isso porque a adoção do UEFI, que é Unified Extensible Firmware Interface, né? Sistema muito mais rápido e seguro para a inicialização do sistema operacional. Ele começou em 2011. O que é que acontece, pessoal? A BIOS, né, a sua forma de carregamento
do computador, ela é a mesma de na década retrasada, né? Porque a passada foi a gente já passou a gente já está entrando na terceira década, né? Mas a forma de carregamento dos computadores, mesmo com a evolução tecnológica, mesmo com o aumento da quantidade de processamento, de memória, armazenamento, ainda continua a mesma em alguns computadores. Por esse motivo, que foi fabricado o Extensible Firmware Interface, né? Que é um recurso para carregamento rápido do sistema, né? Dos componentes do computador. Ele veio com muitos problemas, né? Em alguns BIOS antigas, a gente conseguia ver que ela vinha com um recurso de FI, né? E, posteriormente, né, ele foi aperfeiçoado e dado o nome de UFI, né? Que é UNIF. Né? Eles conseguiram um padrão, né, de carregamento que fosse que pudesse rodar em qualquer tipo de computador. Ao que tudo indica, a velha e retrógrada BIOS, né, está com seus dias contados. Conheça o sucessor do mecanismo com 2 décadas e meia de vida e quais serão as vantagens em utilizar. Ansioso para ver seu computador operando em menos de 15 segundos, o meu opera em menos de 15 segundos. Só prova viva que essa forma de carregamento de GPT junto com o Wi-Fi é um carregamento super rápido. Meu computador inicia-se em 15 segundos. Eu já fiz um teste, inclusive, já gravei até um vídeo. O que é BIOS? Antes de abordar as características do Wi-Fi, é preciso ter noção do que é a BIOS. Esse termo é o acrônimo para Basic Output System. Então, quer dizer que é o sistema básico de entrada e saída. E consiste em um programa desenvolvido em Assembly, né, a linguagem Assembly, linguagem de máquina, que fica armazenado no microprocessador ou memória CMOS, né, Complementary Metal Oxidation Semiconductor da máquina por meio de um firmware. A BIOS é um firmware, pessoal, um software. O próprio nome da tecnologia indica sua responsabilidade dentro do processo de carregamento do sistema operacional, ativar as atividades básicas para o correto funcionamento de todos os recursos da máquina. Ou seja, a função da BIOS é passar as diretrizes ao processador de como ele deve proceder com os dispositivos essenciais do boot do sistema. Então, a gente pode observar que a BIOS é responsável por esse carregamento dos componentes do sistema operacional. Então, aqui é a tela antiga, né, do post, né, que utiliza a BIOS para realizar os testes. A gente observa que ele reconheceu o processador, é um Core 2 Duo, tá aqui, ó, 2 processadores, memória, deu para ver, ó, que ele reconheceu as memórias, bem aqui, ó, ele reconheceu, provavelmente esse computador tem 2 GB de memória. Aqui ele reconheceu os 2 HDs, ó, a gente observa que tem 2 HDs no computador, e ele está fazendo os testes e viu que não encontrou outros dispositivos. Assim que você precisa pressionar o botão ligar no gabinete, a BIOS entra em ação rastreando todo e qualquer dispositivo de hardware que esteja conectado ao PC. Se cada um destes está em funcionamento, é chamado Power On Self Test. O que acontece, pessoal? A BIOS ela verifica se os componentes básicos estão disponíveis. Quais são os componentes básicos? Ela verifica se tem corrente elétrica suficiente, se a placa está funcionando, se as memórias estão funcionando e se o processador está funcionando. Esses são os componentes básicos que o computador consegue pelo menos ligar. Se o HD não estiver funcionando, mesmo assim ele consegue realizar todos esses procedimentos e quando ele for realizado o teste do post, ele verifica que o HD não está conectado e posteriormente ele vai dar uma mensagem de erro dizendo que System Operating No Found, né? Sistema operacional não encontrado. Depois de tudo devidamente identificado, os dados coletados ficam armazenados para evitar desperdício de tempo em uma futura inicialização. Em seguida, a bola é passada para o sistema operacional instalado, o qual assume o controle daí em diante. Em outras palavras, sem a experiência da BIOS, o seu computador não ligaria.
A máquina não reconheceria os periféricos, né, o mouse, teclado, caixa de som, por exemplo, portas de conexão de unidades de armazenamento, enfim, seria impossível acessar ou manipular qualquer informação. O EFI, pessoal, vem cheio de melhorias. Agora que você relembrou e aprendeu o conceito básico de BIOS, está pronto para conhecer o seu sucessor revolucionário. Para isso, precisamos voltar ao início da década de 90, quando a Intel, né, apoiada pela Microsoft, começou a desenvolver um sistema com o objetivo de substituir a BIOS e permitir a aplicação de novas ferramentas. Esse sistema é o que eu falei para vocês, chamado de EFI. A partir da versão 1.1, né, 1.10 dessa tecnologia, um grupo de grandes empresários de tecnologia, entre eles a Apple, a Intel, a Microsoft, a AMD, Dell, Hewlett Packard, né, que é a HP, e a IBM, criou uma fundação que deu nome ao novo formato, o UEFI. Então, esse UEFI ele foi criado, certo, por uma equipe, por uma organização formada por praticamente as principais companhias de tecnologia do mundo, né? Com o módulo construído em linguagem C, o UEFI permite que o código de programação seja alterado sem afetar outros setores de sua estrutura. É que é uma maneira mais prática dos desenvolvedores atualizar seus recursos e corrigir os erros existentes. Além disso, o UEFI consegue ser carregado por meio de qualquer recurso de memória não volátil e levar drivers necessários para sua operação. Sendo assim, ele é independente de qualquer sistema operacional. Devido a essas características, o UEFI possui as mesmas funções da BIOS, porém com um desempenho invejável. A gente pode considerar, pessoal, o UEFI como uma BIOS 2.0, uma BIOS renovada. A interface. Assim que o UEFI é iniciado, uma melhoria é notável, sua interface. Diferente da BIOS, o novo sistema de carregamento do PC permite a interatividade do usuário com suas funcionalidades por meio do mouse, né? A BIOS, você só conseguia mexer com o teclado, né? Utilizando as setas para cima, para baixo, F2. Você não conseguia utilizar mouse, ele não tinha suporte a mouse. Tal característica consome mais recursos da máquina, entretanto, a flexibilidade e a praticidade com que você navega entre os menus do UEFI são muito maiores. No que tange os aspectos visuais da interface, a estrutura gráfica tornou-se mais agradável, apresenta-se melhor elaborada. Como o UEFI, é possível incluir outras funções ao acervo de ferramentas de inicialização do computador, com acesso direto aos drives ópticos, conectividade com a internet, disponibilização de pastas de armazenamento de disco local, utilização de mensageiros instantâneos, a ampliação de aplicativos de entretenimento. Inicialização em tempo reduzido. É uma das grandes vantagens do Wi-Fi, pessoal, a velocidade que ele inicia o computador. O visual renovado do Wi-Fi é bacana, o que torna a experiência do usuário agradável. Porém, o que faz dessa novidade uma tecnologia tão revolucionária é, sem dúvida, a economia de tempo para o carregamento dos recursos básicos de funcionalidade da máquina. O tempo de boot de um computador que usa o Wi-Fi é reduzido drasticamente. De acordo com o presidente, né, do fórum, Mark Doura, as máquinas atuais em bom estado que operam com BIOS levam entre 25 e 30 segundos para averiguar todos os dispositivos de hardware. Com a nova tecnologia, o tempo é aproximadamente 5 segundos, uma redução considerável. Isso porque, pessoal, é cerca de 30 segundos para ele carregar todos os dispositivos básicos, reconhecer e carregar o sistema operacional. Fora isso, dependendo do sistema operacional, dos bugs do sistema, das atualizações do sistema, da arquitetura do sistema, você demora 1, 2 minutos para iniciar o sistema operacional, né? Para você conseguir carregar alguma coisa, você conseguir abrir, pelo menos, o navegador. Já com o Wi-Fi, ele já economiza bastante tempo, né, nesses testes. Em 5 segundos ele consegue testar tudo. E os outros 10 segundos ele consegue carregar o sistema operacional. Não está acreditando? Então dê uma olhada no vídeo seguinte. Se vocês quiserem ver, ó, tem um vídeo aqui de 27 segundos. Mobile and notebooks.com. I've got a Lenovo T400S loaded with Phoenix Technologies Instant Boot BIOS. This thing will boot in about... Pronto. Ele, em 11 segundos, ele apertou o botão Power. 1 second and get you to the Windows 7 desktop in less than 11 seconds. I'm just going to hit go and we'll see how fast this works. Pronto, vai ser agora, em 18.
Pronto. And we're into the start menu, you can start launching apps. Realmente, pessoal, a velocidade é impressionante. Eu testei no meu computador, ele demorou 15 segundos para iniciar o sistema operacional. O Windows 7, por ele ser mais leve, ele carrega em menos de 13 segundos. Compatibilidade. Sempre que usa uma tecnologia substituída, a dúvida da compatibilidade, muito pertinente por sinal levantado. Como o Wi-Fi não poderia ser diferente, muitos usuários andam se perguntando se seus dispositivos de hardware e sistemas operacionais serão suportados pelo novo sistema. Em relação aos periféricos, discos rígidos, memórias, processadores, drivers óticos e outros equipamentos físicos, a transmissão da BIOS para o Wi-Fi deve acontecer naturalmente, já que está preparado para funcionar com os dispositivos que usamos hoje. Por outro lado, no que concerne os recursos de software da máquina existente, há algumas limitações. Se você tem instalado o XP, bem como a versão 32 bits do Vista, encontrará problemas para implementar o Wi-Fi. Quem usufrui do Linux pode ficar mais tranquilo, pois basta atualizar o kernel para se tornar o Wi-Fi funcional. Pessoal, o que acontece? Muitas pessoas, né, tiveram receio de utilizar, né? Eu fui uma delas, demorei bastante para começar a utilizar o Wi-Fi, eu sempre preferia o modo Legacy, porque eu já era acostumado, certo? A instalar, formatar computadores. Algumas pessoas traziam o notebook para mim em formato Wi-Fi e eu colocava ele em Legacy, né? Formatava o disco, colocava ele em MBR. Então, pessoal, o que acontece? Como vocês viram, né, há mais de 20 anos que eles tentaram ver uma nova forma de inicialização dos componentes do computador, ele foi se acostumando e se adequando aos poucos, né? Ele não veio totalmente para substituir e vocês sabem que sempre nesse processo da informática existe um processo de transição. Então, todos os novos computadores, né, a maioria, eu já peguei alguns que só funcionam realmente em Wi-Fi, não funcionam em Legacy, mas ele a maioria já vem com recurso que você pode utilizar tanto em modo Legacy como em modo Wi-Fi. Então, esse problema, pouco a pouco, né, as pessoas vão deixando de usar, né? Atualmente, a maioria dos computadores novos que estão vindo, já estão vindo em formato GPT com o Wi-Fi, né? Lembrando que o Wi-Fi ele roda em GPT, ele não roda em MBR, ok? Em entrevista à revista eletrônica, Markdoor explica que os criadores da BIOS pretendiam produzir uma linha de apenas 250 mil máquinas, número superado há muito tempo. Podemos concluir que a ideia original desta tecnologia era uma posição temporária no mercado, né, que passou até hoje, né, mais de 25 anos. Desde janeiro de 2006, a Apple produz versões de Mac baseadas em processadores da Intel que utilizam o Wi-Fi. Isso mostra que esses sistemas de inicialização de computadores têm seu valor e têm sido colocado à prova durante anos por uma das empresas mais respeitadas do planeta. Evidentemente, ainda existem questões a serem averiguadas e discutidas entre os especialistas da área. Porém, as grandes melhorias proporcionadas pelo Wi-Fi forçam cada vez mais uma posição dos fabricantes em relação à sua comercialização. Para Doran, o chefão da fundação que desenvolve a tecnologia, a versão 2.3 do Wi-Fi deve abolchar boa parte do mercado de computadores já no ano de 2011. Hoje a gente está em 2021, esse artigo é um pouco antigo. Você já observa que ele domina o mercado Wi-Fi. A redução do tempo de carregamento de hardware e software proporcionada pelo Wi-Fi é indiscutível. O aperfeiçoamento da interface é outro motivo para acreditarmos que o BIOS não tem um tempo de vida, apesar de ter um importante papel no desenvolvimento tecnológico desse sistema. A BIOS está defasada para suportar dispositivos cada vez mais avançados e potentes. Pela idoneidade, né, o Wi-Fi, o fórum da Wi-Fi, podemos acreditar que ao menos em parte do mercado, os computadores que saíram de fábrica a partir do ano que vem terão Wi-Fi como mecanismo de inicialização. Agora, pessoal, a gente vai passar para outro artigo. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Pronto. E você sabe qual a diferença entre BIOS e Wi-Fi? Eu acredito que a maioria já tenha notado, né? Um pouco a diferença. Em meados da década de 90, a Intel percebeu que o modelo de interface
firmware da BIOS, né, da IBM, tinha limitações inerentes. Lembrando que quem criou a BIOS foi a IBM, viu? Estas não afetam o utilizador normal, no entanto, dificultaram a tarefa de criar servidores de alto desempenho, que levou a Intel a iniciar o desenvolvimento da EFI para sua plataforma Intanium. Havia ainda a necessidade de controlar a proliferação dos rootkits, né, que são malwares que se instalam na máquina e a prejudicam a instalação, né? Muitas vezes eles vêm em firmware e as fábricas não percebem. Em 2007, a Intel, juntamente com a AMD, a AMI, a Apple, né, se juntaram para desenvolver o Wi-Fi. Pronto, pessoal, a BIOS a gente já viu, né, que é o padrão antigo, que tem mais de 25 anos, ele é formado por esses três software, né, ele tem um post, ele tem um inicializador da BIOS e tem um setup, né. Aqui a gente pode observar o post. Quais as principais funções da BIOS? Ligar os dispositivos, né, USB, com serial portas, ver se o CPU está com overclock, né? Para quem não sabe o que é overclock, é você jogar mais energia no processador para ele processar mais rápido, né? Ele é feito não é algo natural que o computador venha. Desde sua origem, a BIOS era limitada a 1 MB de memória e operava a 16 bits. Então, pessoal, o aplicativozinho da BIOS ele só armazenava 1 MB de memória, por isso que alguns recursos em alguns dispositivos mais avançados não conseguiam espaço, né, para instalar e carregar esses recursos, né, e operava em 16, né. Hoje em dia a gente tem componentes que operam em 128 bits. Esta era uma limitação, nomeadamente quando se tratava de discos com mais de 2 terabytes, porque só inicializava partições MBR. Além disso, a MBR apenas permite até 4 partições primárias. Vocês lembram que a questão da MBR ela tem uma limitação de 2 terabytes, então se você tivesse um HD mais rápido, maior, ele não reconhecia, e ele só aceitava 4 partições primárias. Se você tivesse que instalar 5, 6, 7 partições, você teria que fazer 3 primárias e fazer o restante lógica. Esse problema tinha uma solução recorrente, né, o GPT. O problema de discos maiores que 2 terabytes fica resolvido, mas infelizmente a BIOS não suporta GPT. Lembre-se sempre, BIOS, MBR, GPT, Wi-Fi. Isso significa que caso seja usado disco de 3 terabytes, existem 2 possibilidades. Usar particionamento MBR, desta forma é permitido inicializar um sistema operativo, mas serão apresentados sistemas apenas 2 terabytes, como eu falei para vocês, ou usar o particionamento GPT. Esta opção está fora de questão, pois a BIOS não suporta. Então, se você tivesse que usar um HD de mais de 3 terabytes, é obrigatório você utilizar o Wi-Fi. Aqui, pessoal, pode observar o gráfico de inicialização da BIOS e do Wi-Fi. Por que a BIOS demora tanto? A BIOS, ela vai carregar os componentes, depois ela vai acionar a tabela de partição, né, o MBR, depois o MBR vai acionar o kernel do sistema operacional, o núcleo do sistema e as configurações de inicialização do sistema. Posteriormente é que ele vai carregar o sistema operacional. No modo Wi-Fi, primeira coisa que ele faz, né? Ele vai carregar já a tabela de partição juntamente com o inicializador, o bootloader. O próximo passo, ele já carrega o kernel e carrega o sistema operacional. Por ele carregar juntamente o GPT e o inicializador, o boot inicializador, ele ganha uma vantagem de alguns segundos para a inicialização do sistema operacional. O Wi-Fi é a sucessora. O Wi-Fi talvez um pouco mais para ser entendido como uma pura substituta da BIOS. Isso porque pode ser vista como um mini sistema operativo que fica por cima do hardware e do firmware. Em vez de ser armazenado no firmware como a BIOS, o código Wi-Fi é armazenado no diretório /FI, na memória não volátil. Assim, o Wi-Fi pode estar na memória flash NAND, na placa-mãe, ou pode residir no disco rígido, ou até mesmo numa partilha da rede. Então, ela não necessariamente tem que ser armazenada na BIOS, ok? Essencialmente, ele veio resolver o problema da BIOS. Pode-se dizer que o Wi-Fi faz a segunda versão, tendo
sido a antiga FI a primeira, muito provavelmente se adquirir um computador após 2010 terá a FI em vez da BIOS. Essa é a interface, olha, é uma interface mais agradável, bem diferente dessa interface aqui da BIOS, né? Você consegue utilizar o mouse, certo? É até mais fácil você conseguir manipular, modificar as configurações. Eis algumas características do Wi-Fi disponibilizadas a mais em relação à BIOS. Inicialização mais rapidamente, como a gente observou, em 5 segundos. E ele inicializa discos maiores que 2 terabytes usando o GPT, ok? Fornece a utilização uma interface gráfica mais avançada. Suporta a utilização do mouse. E a inicialização segura, né, que é o Security Boot, proteção contra malwares e rootkits que operam em ambientes pré-boot. Muitas vezes, pessoal, tem vírus que eles carregam já no boot do sistema operacional. Com o modo Wi-Fi, ele tem uma camada de segurança que ele bloqueia qualquer vírus de ser carregado nesse sistema. Lembrando que o Security Boot tem que estar ativado para isso. Fornece uma interface modular independente da arquitetura do CPU e também para aplicações de dispositivos baseados em dados Wi-Fi. Aqui a gente vê, né, o gráfico de funcionamento do Wi-Fi, ok? Com o Wi-Fi nasceu um novo método de inicialização, passando a existir 2 modos, né? Então, agora a gente tem o modo Wi-Fi e o modo BIOS. O modo Wi-Fi, que é o mais recente, ele requer uma partição separada, a partição Wi-Fi, com os bootloaders que são armazenados. Quando você vai instalar um sistema operacional, você tem que colocar lá o sistema, né, em Wi-Fi, né? Existe, se você tiver um pendrive modo Legacy, você não consegue formatar um computador em Wi-Fi, certo? Tem que ser compatível. Depois eu ensino para vocês como criar pendrives bootáveis, tanto em modo Legacy como em modo Wi-Fi, utilizando UFOs, ok? E também eu vou dar uma aula para vocês de como transformar o pendrive bootável através do próprio prompt de comando. O modo BIOS, que é o mais antigo, usado pela BIOS, o gestor de inicialização é armazenado normalmente no início do disco. Então, pessoal, existem esses 2 modos de operação. Antes do Wi-Fi, a única maneira de instalar um novo sistema operativo era o modelo BIOS, mas após a sua implementação passou a ser um novo padrão selecionado. Com isso, criou-se uma confusão, pois os sistemas operativos instalados no modo BIOS não podem ser inicializados usando o modo Wi-Fi e vice-versa, sem modificar, instalar ou reinstalar todo o sistema operacional. Por esse motivo, o Wi-Fi passou a suportar como modo Legacy. Muitas vezes, pessoal, o que acontece? Você tem um sistema em Wi-Fi, vocês têm outro em Legacy. Existem alguns computadores que você consegue utilizar o modo híbrido, né? Tanto Wi-Fi como Legacy, para ele carregar mais de um sistema operacional em HDs diferentes. Mas a maioria a gente não consegue fazer isso. Ou você opera em Legacy ou você opera em Wi-Fi. Geralmente as configurações de modo Legacy e Wi-Fi elas ficam localizadas no menu de boot, certo? Lá do setup. Você pode modificar as sequências de boot, a gente já viu, né, como é que a gente opera essa questão da modificação da sequência de boot, já diferenciamos para o menu de boot, mas eles também têm a opção tanto de Security Boot como do modo de operação. Às vezes, pessoal, ele vem na opção avançada, né, Advanced, e tem a opção Wi-Fi, aí você pode ativar ou desativar lá. O Legacy Mode opera como se fosse a BIOS. Serão permitidos para todos os periféricos. Todos os benefícios do Wi-Fi, como Security Boot ou Fast Boot, mas a interface gráfica do utilizador mantém-se a mesma, né? A única diferença é que a Wi-Fi será capaz de inicializar a partir de discos MBR, sem ser necessariamente a partição FI. E será capaz de inicializar instalações não Wi-Fi. Atualmente, a maioria das placas não suportam ou já suportam esse modo. Então, a gente observa que mesmo no modo Wi-Fi, a gente consegue carregar partições MBR, né? Mas lembrando que tem todas aquelas limitações. Para saber se seu sistema operativo está no modo Wi-Fi Legacy, é só você verificar os passos abaixo, né? Que no caso ele ia mostrar como é que você verifica no menu de boot, né, se ele estava em Legacy ou Wi-Fi, ou ele iria, né, já nessa interface aqui já mais agradável, nas configurações de boot, né, provavelmente deve ter um BIOS Filters aqui, ó, e você consegue carregar o sistema operacional.
Bom, pessoal, a gente finaliza aqui, certo? A gente viu, né, as diferenças entre MBR e GPT, entre tabelas de partição e inicialização do sistema. Vocês observam que o módulo Excel só carrega partições MBR, já o módulo UEFI carrega tanto MBR como GPT, porém a gente sempre utiliza GPT para utilizar os recursos totais do sistema, ok? Bye, bye.